Olá, muito bem-vindo ao curso de Informática da Rede Clique EAD. Essa é a aula de Introdução à Informática e falaremos sobre a evolução dos computadores. Bom, a evolução dos computadores acompanhou a evolução da sociedade durante os séculos 20 e 21. Você sabia que os computadores surgiram há cerca de 7.000 anos? Sim, e veremos nessa aula um pouco dessa história. A palavra computador vem do verbo computar, que por sua vez significa calcular. Dessa forma, uma das primeiras máquinas de computar foi o ábaco, instrumento mecânico de origem chinesa criado no século V a.C. Assim, ele é considerado o primeiro computador, uma espécie de calculadora que realizava operações algébricas. No século XVII, o matemático escocês John Napier foi um dos responsáveis pela invenção da régua de cálculo, o primeiro instrumento analógico de contagem capaz de efetuar cálculos logarítmicos. Essa invenção foi considerada a mãe das calculadoras modernas. Em 1642, o francês Blaise Pascal, aos 19 anos de idade, foi o primeiro a inventar um dispositivo mecânico para a realização de cálculos. O dispositivo é conhecido como as rodas dentadas de Pascal ou Pascaline. Pascal era filho de um cobrador de impostos e auxiliava o pai na realização de cálculos utilizando um instrumento similar ao ábaco. Mas, segundo ele, o trabalho era muito entediante, o que o levou a elaborar um dispositivo para a realização de somas e subtração. Um marco na história foi a invenção de máquinas programáveis, que funcionava de forma diferente e de acordo com uma programação que lhes era fornecida. E em 1804, o francês Joseph-Marie Jacquard inventou uma máquina de tear que trançava o tecido de acordo com uma programação que lhe era fornecida através de furos num cartão. A invenção de Jacquard revolucionou a indústria de tecido e em 1806 ela foi declarada propriedade pública e ele foi recompensado por cada máquina que fosse construída. Já no século XIX, o matemático inglês Charles Babbage criou uma máquina analítica, que, a grosso modo, é comparada com um computador atual com memórias e programas. Através dessa invenção, alguns estudiosos o consideraram o pai da informática. Dessa maneira, as máquinas de computar foram cada vez mais incluindo a variedade de cálculos matemáticos, adição, subtração, raiz quadrada, entre outros. Atualmente, é possível encontrar máquinas de computar muito complexas. O computador tal qual conhecemos hoje passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, a partir do avanço das áreas da matemática, engenharia, eletrônica, e por isso não existe somente um inventor. De acordo com os sistemas de ferramentas utilizados, a história da computação está dividida em 4 períodos. Primeira geração, de 1946 a 1954. Os computadores de primeira geração funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas, os quais possuíam uso restrito. Além de serem imensos, consumiam muita energia. Um exemplo disso é o ENIAC, que consumia cerca de 2.000 kW e possuía 19.000 válvulas, como podemos ver na imagem. A válvula é um tubo de vidro, similar a uma lâmpada fechada, sem ar em seu interior, ou seja, um ambiente fechado a vácuo, e contendo eletrodos, cuja finalidade é controlar fluxo de elétrons. As válvulas aqueciam bastante e costumavam queimar com facilidade. Segunda geração, de 1955 a 1964. A segunda geração de computadores foi marcada pela substituição da válvula pelo transitor. Eles eram muito menores que as válvulas a vácuo e tinham outras vantagens, não exigiam tempo de pré-aquecimento e consumiam muito menos energia. No final da década de 50, os transitores foram incorporados aos computadores. Terceira geração, 1964-1977. Os computadores da terceira geração funcionavam por circuitos integrados, os quais substituíram os transitores e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. A imagem aqui na tela faz uma comparação do tamanho do circuito integrado com uma moeda. À esquerda você pode ver uma moeda e à direita um circuito. Foi nesse período que os chips foram criados e a utilização de computadores pessoais começou. Quarta geração, de 1977 a 1991, e tem como marca inicial o surgimento do microprocessador. A redução no tamanho dos computadores foi muito grande. Surgem muitas linguagens de alto nível e nasce a teleinformática, a transmissão de dados entre computadores através da rede. Quinta geração, de 1991 até os dias atuais.
Os computadores da quinta geração, eles utilizam processadores com milhões de transitores. Nessa geração, surgiram as arquiteturas de 64 bits, os processadores que utilizam tecnologias RISC e CISC, discos rígidos com capacidade superior a 600 GB, pendrives com mais de 1 GB de memória e utilização de disco óptico com mais de 50 GB de armazenamento. A quinta geração está sendo marcada pela inteligência artificial e por sua conectividade. A inteligência artificial pode ser verificada em jogos e robôs, ao conseguir desafiar a inteligência humana. A conectividade é cada vez mais um requisito nas indústrias de computadores. Não sabemos ainda quando surgirá a sexta geração de computadores, pois o homem sempre vem trabalhando cada vez mais para melhorar as suas máquinas. Bom, é isso aí, pessoal. Estudamos nessa aula a história do computador. Conhecemos, assim, os precursores do computador, iniciando pelo uso do ábaco, que auxiliava a humanidade na realização de cálculos. Muitos séculos depois, Napier descobriu os logaritmos e inventou os ossos de Napier. Pascal inventou uma máquina que era capaz de realizar somas e subtrações através de engrenagens. E também vimos que no século XIX, o Teilhard de Jacquard introduziu o uso de cartões perfurados. E mais tarde, Charles Babbage adaptou a ideia para o uso em sistemas computacionais, embora nunca tenha terminado a construção de suas máquinas. Em seguida, concluímos os nossos estudos aprendendo sobre as gerações dos computadores, inicialmente com o uso de válvulas, depois com transitores e, finalmente, com a utilização de circuitos integrados. E vimos como eles revolucionaram a fabricação dos computadores. Bom, daremos continuidade nas aulas seguintes. Até lá e bons estudos!